Que já tá todo mundo aqui, agora vai, hein? Agora vai. Eu tava falando mais uma vez, esse ano um ano muito atípico, um ano diferente, com muitos acontecimentos, e nós observamos que este ano tá acontecendo sinais de perda de domínio do homem sobre a terra, sobre o fenômeno da terra, ou seja, muitos sinais de problemas com relação à natureza vêm nos mostrando que estamos perdendo o domínio daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Hoje nós vamos tratar algo parecido, relativo a isso. Então eu estava comentando sobre tremores de terra que aconteceram este ano lá no México. Nós falamos sobre a gigantesca nuvem de gafanhoto lá na Argentina, que entrou no Brasil e voltou para a Argentina. Comentamos também sobre o ciclone bomba que aconteceu no sul do Brasil e tempestades que assolaram Santa Catarina e o Paraná, muitas vítimas. Teve uma explosão assim, fora do padrão, fora do normal, lá em Beirute, que destruiu grande parte da cidade de Beirute e matou 190 pessoas. Ameaça de guerra entre Estados Unidos e Irã. Óleo no mar no Brasil do final do ano, entrando neste ano. Pandemia no mundo inteiro e as consequências gravíssimas no mundo inteiro, e especialmente aqui no Brasil. Aquecimento global com queimadas no Mato Grosso, Minas Gerais, em vários estados do Brasil, no mundo inteiro, na Itália, na Espanha, em Portugal, várias queimadas no mundo inteiro. Então foi constatado, foi comprovado inclusive uma quantidade grande e preocupante de microplástico no mar, que está com sérias ameaças ao ecossistema marítimo, que vai afetar o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Então, o que a gente pensa analisando essa atual conjuntura da relação do homem com o meio em que ele vive? Nós, pensando em tudo isso, a gente chega à conclusão que estamos perdendo o domínio. O Senhor nos fez tudo e entregou para que o homem dominasse. E estamos perdendo o domínio por causa da ganância, por causa do pecado, por causa do egoísmo, por causa de tantas outras posturas que desagradam a Deus. Então nós vamos meditar hoje sobre o homem, sobre a sua origem, a natureza e relacionamentos, para que a gente possa compreender, para que a gente possa meditar e para que a gente possa entrar numa atmosfera de reflexão conosco mesmo e com Deus e com a sua palavra. Contrário à teoria de que o homem surgiu do acaso, de reações químicas ou de evolução, ou seja lá do que for, a palavra de Deus afirma que o homem foi criado por um Deus pessoal, a sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus nos criou em imagem e semelhança dele. Em Gênesis 1:26 está escrito assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, sobre o mar. Tenha ele domínio sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. Tenha ele domínio sobre toda a terra e sobre todos os répteis. E assim continua. No Salmo 8, de 3 a 8, o salmista fala assim, quando contemplo os teus céus, abro obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes. O que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que vistes? Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, sobre os seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas, bois e tudo quanto foi criado.
tudo foi colocado nas mãos do homem para que o homem dominasse. Aí o salmista, ele está falando assim, olhando para a natureza, olhando para a criação, a grandeza de tudo que o Senhor criou. O que é o homem? O homem não é nada. O homem é um grão de areia no meio da criação. Entretanto, o Senhor fez o homem, quase Deus. Olha só o que o salmista fala. É interessante isso. E o salmista fala assim, o que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o vistes? Ou seja, ele está querendo dizer que o homem foi diante da natureza tão pequenininho, não é nada. Mas aí ele segue assim, ó, fizeste-os, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Porque Deus, ele fez todas as coisas para que o homem dominasse. Todas as coisas foram feitas por Deus pela palavra. E o homem foi feito pelas próprias mãos do Senhor. Somente o homem foi feito pelas próprias mãos do Senhor. E Deus falou com o homem, domine sobre peixes, sobre os animais, domine sobre a terra. Deus deu ao homem este domínio, um domínio que é do próprio Deus, e ele nos fez em imagem e semelhança dele. É a imagem de Deus que distingue o homem do restante da criação. Essa perfeição pode ser definida em termos de conhecimento humano, consciência, moral, perfeição moral, ou imoralidade antes da queda. Mesmo no homem caído, há resquícios da imagem de Deus. Esta lhe é restaurada quando acontece um encontro do homem com Jesus Cristo. Aí essa imagem, ela é restaurada. Mas mesmo no homem caído, há resquícios dessa imagem. Pois o que Deus colocou em nós que é dele, que é só dele? Os atributos. Os atributos de Deus foram transferidos todos para nós todos. Apenas cinco atributos Deus reservou só para ele ser distinguido como Deus, e nós não. Deus, ele ficou, de todos os atributos dele, ele ficou com a onipotência, a onipresença, a onisciência, a eternidade e a imutabilidade. Esses 5 atributos ele guardou só para ele. Isso é que faz dele Deus. Mas ele nos fez um pouco menor que Deus. Sem esses 5 atributos, entretanto, com todos os outros atributos. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus? Sim, isso é verdadeiro. Isso nos dá somente a nós a condição de nos relacionarmos com o Deus verdadeiro. Então vamos aqui falar o primeiro aspecto, a natureza do homem. A Bíblia fala sobre espírito, alma e corpo do homem. Discute-se se o homem é composto de 2 ou 3 partes. A Bíblia vê o homem como uma unidade total. Só Deus e a sua palavra tem poder para distinguir o que é alma ou espírito, já que apenas o corpo é visível. Hebreus 4:12 fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, a Bíblia, além de ser perfeita, ela ainda fala da alma, do espírito, da alma e do corpo. Ela fala e nos ensina e nos explica muito bem. 1 Tessalonicenses 5:23 fala assim, ó: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ou seja, a palavra de Deus testifica que nós somos trinos, como Deus é trino. Olha outra semelhança que nós temos de Deus. Deus é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos corpo, espírito, vem primeiro. Espírito, alma e corpo. Nós somos trino, como trino é o Senhor. A nossa natureza é essencialmente espiritual, mas somos formados
por espírito, alma e corpo. O corpo, ele se divide em cabeça, tronco e membros. Cabeça é a sede do cérebro, a sede do comando de pensamento, de raciocínio. O tronco é a região dos órgãos vitais, coração, pulmão, enfim, todos os órgãos que fazem o corpo funcionar. Os membros são os órgãos de movimento, de relacionamento com o meio em que o homem vive. A alma, aí você viu, né, que o corpo é dividido em 3 partes. A alma, da mesma forma, é dividida em 3 partes: intelecto, vontade e emoção. O intelecto é a área da razão, da inteligência. A vontade é a área da decisão. E a emoção é a área dos sentimentos. Então, a alma é a sede dos sentimentos do ser humano. E por fim, o espírito, que da mesma forma é dividido em 3 partes: a intuição, a consciência e a adoração. Olha só, o espírito é a intuição, a consciência e a adoração. A intuição é a área da percepção espiritual. A percepção espiritual é um sensor que o nosso espírito tem para sentir a presença espiritual, para sentir o contato espiritual. É o nosso espírito que tem a percepção da presença de Deus e do relacionamento com Deus. É o nosso espírito que tem esse sensorial. A consciência é uma parte do espírito. A consciência é a área desta percepção da vontade de Deus. Quanto à santidade, quanto à quebra de princípios, é o constrangimento nós conosco mesmo. Quando a gente fala, peso na consciência, é o espírito da pessoa, é que dá este peso na sua alma. O espírito pesa a sua alma com relação a constrangimentos de alguma coisa errada, por exemplo. A adoração é a terceira parte do nosso espírito. O nosso espírito é que se relaciona com Deus. O nosso espírito é que entra em contato com Deus. A forma de nós nos ligarmos a Deus é através do nosso espírito. O nosso espírito é como se fosse um chip de ligação ao Senhor. É a capacidade, essa parte, a adoração, a terceira parte do nosso espírito, é a capacidade para se relacionar e cultuar a Deus. Quando um homem morre, sua parte espiritual se separa do corpo, mas na ressurreição lhe será restituída. Então é assim, o que será julgado? É a alma ou o espírito? A alma é que será julgada, porque quando a gente morre, o corpo volta ao pó. O corpo do pó veio e do pó ele volta. O espírito vai para Deus imediatamente, a sua morte, ele volta para Deus, e a sua alma é que aguarda o dia do julgamento, é que vai dormir e aguardar o juízo. Em Filipenses 3:21 fala assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Ou seja, quando nós formos julgados e salvos, e nós formos nos juntarmos ao Senhor no arrebatamento, ele vai nos dar vestes de louvor, vestes brancas, vestes espirituais, para que nós acheguemos com vestes brancas junto ao Senhor. E quando for isso, eu imagino, isso seja a restituição do nosso espírito na nossa alma de novo, quando a gente tiver naquele advento da salvação. É da vontade de Deus que saibamos cuidar do nosso ser total. O que é o nosso ser total? O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Esse é o nosso ser total. E é da vontade de Deus que nós saibamos cuidar disso. Especialmente porque nós somos o templo do Espírito Santo. Este corpo que vai para o pó um dia, ele é o templo do Espírito Santo. Então o Senhor, ele faz questão que nós o cuidemos bem dele, que nós valorizemos isso que ele está nos emprestando. Nós vou falar aqui daqui a pouquinho sobre mordomia.
das coisas que Deus nos dá. Um deles é o nosso corpo. Temos valor diante de Deus e existimos para a sua glória. Mateus 6,26 fala assim, ó: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves do céu? Se Deus cuida das aves, então Ele vai cuidar mais ainda de nós, porque nós somos obras-primas das suas mãos. Eu e você somos obras-primas das mãos do Senhor. Pela essência da nossa natureza, somos relacionais. O Senhor, como o Senhor lá na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes da criação, antes de tudo, eu ministrei um dia deste aqui sobre propósitos eternos de Deus. E antes de Deus criar tudo, o que Ele fazia? Lembram que eu falei que eles se relacionavam? Eles se relacionavam em amor, em comunhão, em alegria, em paz. Eles se relacionavam. Deus Ele é todo relacionamento. Deus é todo relacionamento, e tudo que Deus faz está ligado a relacionamento. Então nós somos essencialmente relacionais. O Senhor Ele já se relacionava desde sempre. Ele nos fez imagem e semelhança dele. Então nós somos seres de relacionamento. Por isso que eu vou falar agora sobre relacionamento, porque é importante, porque essa é a essência da semelhança que nós somos com Deus, para com Deus. Relacionamento. Relacionamento com Deus. O homem ele se distingue no relacionamento da criação pela sua capacidade de relacionar e de ter comunhão com Deus. Só o homem tem comunhão com Deus. Pelas suas características, pode-se dizer que o homem é espírito e possui alma e habita num corpo. Olha, pelas suas características, o homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Por que o espírito vem primeiro? Porque ao Senhor são todas as coisas. Ele está em primeiro lugar. E é o espírito que se relaciona com Deus. Não é a nossa alma e nem o nosso corpo. O que se relaciona com Deus é o nosso espírito. 1 Tessalonicenses 5:23 fala: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos uma obrigação pelo mandato do Senhor de preservar íntegros o nosso corpo, a nossa alma e especialmente o nosso espírito, que é o canal de relacionamento com Deus. Em segundo lugar, eu quero dizer que o espírito do homem é que se relaciona com Deus, pois Deus é espírito. Só é possível comunhão com seres do mesmo plano. Não é possível comunhão com seres de planos diferentes. Em João 4:24 fala que Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a forma de se relacionar com o Senhor é em espírito, porque Ele é espírito. Então Deus é espírito e importa que seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. O homem em relação ao seu próximo. Deus, ele criou o homem como um ser social. Não era bom que o homem estivesse só. Assim falou Deus quando criou Eva, para ser companheira idônea dele. O fato do homem ser um ser social certamente se trata de uma herança da origem do Deus eterno. Aquilo que eu falei agora há pouco. Ele é trino. E antes da criação ele se relacionava. E ele nos fez imagem e semelhança dele. Então, o que existia nessa relação com Deus antes da criação? Existia amor, comunhão, e é isso que Deus espera de nós, seres humanos, essa criação que é a obra-prima das mãos do Senhor. Deus escolheu Israel como um povo e formou uma nação. Por isso somos responsáveis uns pelos outros. Devemos refletir a glória de Deus em nossos relacionamentos sociais. E são essas relações sociais que vão povoar o céu. O céu será povoado nesta relação do povo de Deus
imbuído neste mandato do Senhor, que é de nos relacionarmos, de cuidarmos uns dos outros. Isso que agrada a Deus. Por isso que Jesus, ele resumiu os 613 mandamentos da Torá em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. porque esse relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo é a essência do propósito de Deus para nós e para o reino dele. 1 Pedro 2, 9 e 10 fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós éramos em trevas, hoje nós somos luz, e aí nós nos tornamos luz do mundo e sal dessa terra. E continua assim a palavra: vós, sim, que antes éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém? Glória a Deus. E por fim, eu quero entrar na última parte desta ministração. A última parte dessa ministração é o relacionamento entre o homem e a criação. Agora sim chegou no auge desta ministração. No início eu falava sobre o meio ambiente. No início eu falava sobre os biomas que estão sendo que estão se manifestando em destruição, especialmente neste ano de 2020. Então vamos entrar nesse tema, que eu acho que ele vai ser muito importante para nós. O meio ambiente foi feito por Deus e exige o nosso profundo respeito. Não aceitamos, como os orientalistas, os naturalistas, os ecologistas modernos, eles afirmam que a natureza é parte de Deus. Não, natureza não é parte de Deus. Natureza é criação de Deus. Deus é trino, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ponto final. Não tem negócio de que a natureza é parte de Deus. Ela é distinta e existe para a glória do Senhor. A natureza existe para a glória de Deus, mas isso não quer dizer que ela seja parte de Deus. A nossa relação com a criação, ela existe em termos de domínio. Isso está desde o princípio dito e afirmado pela palavra da verdade. Gênesis 1, 28 e Gênesis 9, 2 trata-se da mordomia, de cuidar de algo que pertence ao Senhor. Olha só o que diz Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Em Gênesis 9 fala assim: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. E Hebreus 2, 8 fala: todas as coisas sujeitastes debaixo dos teus pés. Olha só, toda a natureza foi feita de maneira perfeita por Deus para ser entregue ao homem, para servir ao homem, para que o homem também a dominasse. Então isso é fato. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Todas as coisas foram entregues nas mãos do homem para domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Há um ditado popular que diz: aqui se faz, aqui se paga. Não é verdade? Aqui se faz, aqui se paga. Ou seja, tudo que a gente fizer ou deixar de fazer tem consequências. Gálatas 6, 7 a 10 fala assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear,
isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Um dia nós teremos que prestar contas daquilo que fizemos com a criação de Deus, ou bem ou mal, ou tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Irmãos, não se enganem, hoje estamos vivendo tantos problemas, tantos reveses e tantas reações da natureza por causa de ações do homem. Tudo que nós fazemos tem consequência. Tudo que todos fazem tem consequências. Então, nós somos sal dessa terra. Nós somos luz deste mundo. Então, nós temos que não só fazer a nossa parte, mas orar pelas pessoas deste mundo. Orar para que as pessoas elas consigam compreender qual seja a boa e perfeita vontade de Deus, para que elas alcancem a verdade do Evangelho. Então, quando nós encontrarmos a verdade do Evangelho, certamente mudaremos a nossa forma de pensar. Certamente, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Cabe a nós ensinar a palavra de Deus para que o mundo possa reagir, para que o mundo possa reagir no sentido de fazer o que é certo e de vigiar por aqueles que fazem o errado e levar essas pessoas à consciência de fazer o certo. Então, nós somos poucos, somos pequeninos, eu sozinho não dou conta, mas se eu fizer a minha parte, se você fizer a sua, e se cada um fizer a sua parte, certamente teremos um mundo melhor. Então, façamos nós a nossa parte, não negligenciemos, nós temos que fazer o bem em detrimento do mal. Lucas 12, 42 e 44 diz assim: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim como? Sendo mordomo fiel e prudente. Então, feliz é aquele servo em que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo isso, sendo mordomo fiel e prudente. Aí termina assim: verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. A gente está sempre pedindo a Deus: Deus, faz-me próspero, Deus, faz-me abundantemente próspero, faz-me isso, faz-me aquilo, eu preciso daquilo, eu sonho com aquilo outro. Mas você tem pedido para Deus para você ser generoso? Você tem pedido para Deus para Ele te capacitar para você ajudar muitas pessoas e de fato ajudar muitas pessoas? Enfim, comece a pedir diferente, começa a pedir capacitação do Senhor, no sentido dele te capacitar a ensinar a palavra de Deus, a pregar o Evangelho, a levar o conhecimento ao incauto, enfim, você tem pedido a Deus para Ele tirar a timidez que está em você e para Ele te fazer destemido, para Ele te fazer ousado, para Ele te fazer fazer como Paulo era, né? Paulo, ele não tinha papas da língua, ele encarava qualquer um, pobre, rico, doente, poderoso, governador, enfim, ele encarava qualquer um. Então nós temos que ser assim, destemidos como Paulo e
não ter reservas. E nós temos que ser dedicados à palavra do Senhor. Antes de tudo, nós devemos conhecer a palavra do Senhor. Eu quero incentivar a todos que estão aqui nessa live a estudar a palavra de Deus todos os dias, a conhecer a palavra de Deus. O conhecimento é a nossa força. O conhecimento é a nossa autoridade. Nós teremos autoridade no falar e no ensinar quando nós tivermos o conhecimento. Não deixe de conhecer a palavra de Deus. Então, irmãos, eu quero agradecer e pedir perdão porque tivemos uns problemas de conexão nesta manhã, mas graças a Deus, depois que eu mudei para o Wi-Fi, que é interessante, o Wi-Fi normalmente dá problema, mas o 4G que estava dando problema, o Wi-Fi não deu. Então, irmãos, eu quero agradecer a paciência de todos, todos que perderam a conexão. 3 vezes eu tive que reconectar e todos voltaram. Que bênção que voltaram, que bênção que ouviram a palavra do Senhor, que legal. Eu quero agradecer a todos e eu quero orar por vocês por 1 minuto, amém? Amém. Feche seus olhos. Deus amado, em nome de Jesus, esta palavra foi uma palavra, Senhor, de conscientização da Tua palavra e do que estamos passando hoje. Que em nome de Jesus o Espírito Consolador seja sobre nossas vidas e que o Espírito Santo que nos ensina, Senhor, e que nos revela, Senhor, a Tua verdade, que venha revelar sobre nós, Senhor, o Teu querer, que venha revelar sobre nós, Senhor, o que o Senhor está fazendo e como nós podemos, Senhor, ser instrumento nas Tuas mãos. Meu Deus, eu clamo, Senhor, para que em nome de Jesus o Senhor fale sobre nós, Senhor, fale sobre a Tua vontade para nós e que nós sejamos, Senhor, verdadeiramente instrumentos nas Tuas mãos para que nós possamos levar o Teu consolo, Pai, para os necessitados que estão passando por crise, Senhor, por falta de emprego, estão passando crise por falta de alimento, por falta de sustento, por falta de tantas coisas, por doença, enfim. Estamos em um momento difícil, Senhor, e que em nome de Jesus a força do Senhor seja conosco e que nós sejamos, Senhor, verdadeiramente instrumento nas Tuas mãos para abençoar vidas. Queremos, Pai, estar na brecha, Pai. Queremos, Senhor, estar na frente, Senhor, levando, Senhor, a palavra da libertação e levando cura, levando unção que quebra jugos, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, cada um dos que participaram aqui hoje conosco. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão assistindo aqui no YouTube, no canal ICNA Brasília, no canal Loucos por Live e no meu canal Pastor Wagner Ayala. Que em nome de Jesus a graça e a paz do Senhor sejam com todos e que todos tenham uma semana de bênção, de vitória, uma semana próspera, cheio de graça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado a todos. Antes de encerrar, eu quero lembrá-los mais uma vez. Terça-feira nós temos o culto da vitória. Terça da vitória, toda terça-feira, 20 horas. Quinta-feira, grupo familiar, 20 horas também, na live neste mesmo canal. E todo domingo, o culto da família, o culto, o dia do Senhor. O domingo é o dia da adoração, o dia do louvor, o dia da alegria. Em nome de Jesus, que todos tenham uma semana de bênção, uma semana de vitória. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de todos. Que a graça do Senhor encha a vida de cada um e que o Espírito de Deus console o seu coração, a sua casa, a sua família. Que você tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e tenha um ótimo e excelente domingo, em nome de Jesus. Estão falando aqui que o Raul Pedro vai ministrar terça-feira. O Raul Pedro é uma grande bênção, ele tem sido uma grande força no nosso projeto. Deus abençoe o Raul desde já, enchendo ele de unção, enchendo ele de revelação e que ele traga uma preciosa palavra na terça-feira, em nome de Jesus. Amém a todos, Deus abençoe,
Tchau!